Milei, ele discursou no Fórum Econômico Mundial Davos. Discursou ali de uns 23 minutos. E presta atenção aqui, vocês vão ouvir. Ao mesmo tempo que ele diz que a humanidade vive a melhor fase de sua história, em razão do triunfo do capitalismo. Presta atenção, Larissa. A melhor fase da história em razão do triunfo do capitalismo. Mas ele diz que há uma ameaça socialista muito grave. Muito grave. Ele não está falando da ameaça, ele não está falando da China. Não. Obviamente está falando de Cuba. Ele está falando que há uma ameaça socialista nos países capitalistas. No Ocidente. Vamos ouvir essa delinquência na bela voz suave de Wally Bene. Vai. ¿Por qué digo entonces que Occidente está en peligro? Por que eu digo então que o Ocidente está em perigo? Eu falo isso justamente porque naqueles países que deveriam defender os valores do livre mercado, da propriedade privada e das outras instituições do libertarismo, setores do establishment político e econômico, alguns devido a erros na formulação teórica e outros devido à ambição de poder, estão minando os fundamentos do libertarismo, abrindo as portas ao socialismo e potencialmente nos condenando à pobreza, à miséria, à estagnação. Porque nunca devemos esquecer que o socialismo é sempre, e em todo lugar, um fenômeno empobrecedor que fracassou em todos os países nos quais foi tentado. Foi um fracasso econômico, social, cultural e também assassinou mais de 100 milhões de pessoas. O problema essencial do Ocidente hoje é que não devemos confrontar apenas aqueles que, mesmo depois da queda do Muro de Berlim e da esmagadora evidência empírica, continuam a ser intoxicados pelo socialismo empobrecedor, mas também os nossos próprios líderes, pensadores e acadêmicos que, amparados em teorias equivocadas, chocaram-se com os fundamentos do sistema que nos proporcionou a maior expansão de riqueza e prosperidade da nossa história. Vocês vão ver, ainda hoje ele vai falar onde ele vê socialismo, onde ele vê coletivismo. No momento mais delinquente, criminoso do ponto de vista intelectual do discurso. Agora, onde esse cara está vendo socialismo? Onde está a ameaça socialista? Eu vou contar para vocês. 2/3 de todas as novas riquezas geradas no mundo nos últimos 2 anos, no mundo, foram acumulados por 1% da população. Tem cara de socialismo isso, não tem não, Wally Bene? De coletivismo? Muito. Hein? O dado consta no mais novo relatório do Oxfam, publicado no domingo, dia 15, e não contestado, evidentemente. O mundo gerou 42 trilhões de dólares em 2 anos. 2/3 desse valor ficaram nas mãos de 1% da população mundial. Isso é o socialismo, porra! Na última década, o 1% mais rico do mundo acumulou aproximadamente 50% da riqueza mundial. É socialismo ou não é, Larissa Alves? A Oxfam estima que as fortunas bilionárias crescem atualmente 2,7 bilhões de dólares por dia. Enquanto isso, 1,7 bilhão de trabalhadores vivem em países onde a inflação cresce acima dos seus salários. A começar do modelo do milênio Argentina. Intelectualmente criminoso, uma fala delinquente. Aliás, terminou com o famoso palavrão, viva la libertad, e o tal do Carvalho, né, que ele solta assim, e foi aplaudido por alguns bananas. Depois de falar isso aqui. Mas calma, que a Larissa tem muito a ver com isso. Com esse triunfo do socialismo. Chama lá sua mãe, sua avó, sua irmã. Elas também têm a ver com isso. Elas também são culpadas. Você vai ouvir agora o que é que contribui para esse socialismo que faz com que 1% da população acumule metade da riqueza. As culpadas é as mulheres.
as mulheres. O feminismo, que virou só uma outra forma de exercício do socialismo. Que vagabundo! Do ponto de vista teórico, claro. Um personagem cômico da televisão e das redes sociais vira presidente, vai a Davos e fala essa barbaridade que vocês acabam de ouvir, que aliás nem faz sentido, porque ou bem estamos, voglio bene, no auge da civilização, ou bem o socialismo está ganhando. Ele diz as duas coisas. E aí entra a Larissa, contribuindo Olha aí. para o desastre. Vai! Dado o estrepitoso fracasso dos modelos coletivistas e os avanços inegáveis do mundo livre, os socialistas foram forçados a mudar a agenda. Deixaram para trás a luta de classes baseada no sistema econômico para substituí-la por outros supostos conflitos sociais igualmente prejudiciais à vida comunitária e ao crescimento econômico. A primeira dessas novas batalhas foi a luta ridícula e antinatural entre homem e mulher. O libertarismo já estabelece a igualdade entre os sexos. A pedra fundamental no nosso credo diz que todos são criados iguais, que todos temos os mesmos direitos inalienáveis concedidos pelo Criador, entre os quais estão a vida, a liberdade e a propriedade. A única coisa que motivou essa agenda do feminismo radical foi a maior intervenção do Estado para dificultar o processo econômico, dando trabalho a burocratas que em nada contribuíram para a sociedade, seja no formato de ministérios da mulher ou no de organizações internacionais dedicadas a promover essa agenda. Mas isso é música para o ouvido dos reacionários canalhas. No Brasil, as mulheres ainda não têm os mesmos salários que os homens, na média. No mundo inteiro. Ele vai ao Fórum Internacional para dizer que o feminismo é parte de uma agenda supostamente comunista e socialista. Que está onde? Ninguém sabe. Mas esse discurso é repetido aqui. O Bolsonaro não vive atacando o comunismo aqui. Qual o comunismo? Qual o socialismo? É o socialismo, por exemplo, do Plano Safra? O maior da história para o agronegócio? Hã? É o socialismo dos juros que se pagam aqui? É impressionante o que a emergência dessa extrema-direita nas redes sociais faz, porque esse sujeito ganha eleição com aquela pantomima para falar isso aqui. E atenção! Ah, quero ver, a Argentina vai dar certo. Vai? Será que o tal do capital verde vai investir na Argentina? Segundo Milei, outra conspiração que tem é do meio ambiente. Esse negócio de aquecimento global, tudo besteira, tudo bobagem. E ainda ligou os ambientalistas ao aborto. Sabe-se lá por qual caminho. Põe aí, vai. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Outro conflito que os socialistas levantam é o do homem contra a natureza. Eles afirmam que os seres humanos prejudicam o planeta e que esse deve ser protegido a todo custo, chegando até mesmo a defender um mecanismo de controle populacional ou a agenda sangrenta do aborto. Infelizmente, essas ideias nocivas permearam fortemente a nossa sociedade. Os neomarxistas conseguiram captar o bom senso do Ocidente graças à apropriação dos meios de comunicação, da cultura, das universidades e, sim, também dos organismos internacionais. Também dos organismos internacionais. Essas catástrofes ambientais que a gente está vendo no mundo inteiro é também fruto de teorias conspiratórias comunistas e da captura dessa conversa e da captura dos meios de comunicação por esses conspiradores que estão aí, e tudo isso é absolutamente mentira. Vocês imaginam um mundo
que fosse realmente comandado por essa gente? Porque note que ele está dizendo o seguinte, ele está dando bronca em todo mundo que está ali, hein? Vocês todos foram capturados pelo comunismo, menos eu. Menos eu. Um paspalho. Um clown. Um palhaço no pior sentido. Chega à presidência, vai lá e fala isso, mas calma que agora vem Larissa Alves. Olhe bem. Oi. Eu sei que vocês não sabem a diferença entre comunismo e nazismo, por exemplo. Não. Entre comunismo, nazismo e social-democracia. Entre comunismo, nazismo, social-democracia e keynesianismo. Vocês não sabem a diferença. E o Milei vai dizer porque vocês não sabem. Olha aí. Explica para nós, Milei, vai. Foi assim que chegamos ao ponto em que, com diferentes nomes ou formas, boa parte das ofertas políticas geralmente aceitas na maioria dos países ocidentais são variantes coletivistas, quer eles se declarem abertamente como comunistas, fascistas, nazistas, socialistas, social-democratas, nacional-socialistas, democratas cristãos, keynesianos, neo-keynesianos, progressistas, populistas, nacionalistas ou globalistas. Basicamente não existem diferenças substanciais, todos sustentam que o Estado deve ser responsável por todos os aspectos da vida dos indivíduos. Todos definem um modelo contrário àquele que conduziu a humanidade ao progresso mais espetacular da história. Viemos aqui hoje para convidar outros países ocidentais a regressarem ao caminho da prosperidade. A liberdade econômica, o governo limitado e o respeito irrestrito pela propriedade privada são elementos essenciais para o crescimento econômico. Então a democracia cristã, que é de direita, o comunismo, que é de esquerda, o nazismo, que é de extrema direita, tudo mesma coisa. Tudo igual, social-democracia, tudo igual, porque tudo é coletivista. Vocês imaginem especialistas ali ouvindo esse psicopata. Esse é o Milei. E ele prega o que? Não, nós somos o libertarismo. Aí, quanto menos Estado, melhor, vamos tirar o Estado da regulação de tudo, vocês estão no caminho errado. Todas as conquistas da humanidade, keynesianismo, neo-keynesianismo, a referência ao Keynes. Keynes é quem elaborou a teoria que tirou o mundo do caos depois da Segunda Guerra, seu delinquente intelectual. Depois tem a teoria, uma teoria keynesiana, para quem não domina, você muito rápido aqui, mas que fala que em momentos de crise o Estado tem de investir, tá? Mas aí já é outra coisa, mesmo fora do período de guerra. Mas tratar o Keynes, juntar o Keynes com o nazismo, você é um vagabundo intelectual, cara. Incensado por outros vagabundos intelectuais. Nada disso faz sentido para justificar a miséria em que você está fazendo mergulhar a Argentina, que já estava numa situação muito ruim, de verdade. Estava mesmo. Mas agora nós estamos vendo. Para onde caminha um país em que o sujeito diz que a social-democracia e nazismo são a mesma coisa? Não sei. Mas não me parece que possa dar num bom lugar.